Que situação vergonhosa é essa que aconteceu no SBT News ontem. Eu fico pensando assim, se Silvio Santos estivesse vivo, que decepção que ele estaria sentindo numa hora dessa. Onde quer que ele esteja agora, eu tenho certeza que ele vai estar muito decepcionado. Mas de certa forma dá até para entender, a imprensa hoje morre de medo de falar qualquer coisa do Alexandre de Moraes. Vou dar um exemplo para você o que aconteceu recentemente. Você se lembra no dia que foi noticiado que os Estados Unidos ia impor a Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes? Pois é, naquele dia, para demonstrar força e para demonstrar que ele tem o apoio da população brasileira, ele decidiu ir num jogo de futebol. E aí, ele aparece lá em cima no jogo de futebol, vai na bancada achando que todo mundo vai bater palma, vai celebrar o grande herói da democracia. O que aconteceu é que ele foi vaiado, foi xingado e a reação dele foi essa. Quando ele percebeu que o povo estava xingando e vaiando ele me dá o dedo, né? Ó, o dedo até gordinho, o dedo dele, né? Ele dá o dedo, que mão esquisita falando isso, eu nunca tinha reparado, olha isso aqui. Ele dá o dedo pro povo, para milhares de pessoas. Qual foi o resultado disso? Aí eu tenho que te mostrar aqui, olha o resultado disso. Jornalista que tirou foto de Moraes fazendo gesto obsceno é demitido. Moraes faz uma pressão, o jornalista que tirou a foto foi demitido. Se eu não me engano, esse jornalista trabalhava... Estado de São Paulo, no jornal O Estado de São Paulo, do grupo Estado. Olha só, uma pressão do Alexandre de Moraes e o jornalista é demitido. Por que eu estou falando isso? SBT News foi criado. No dia da criação do SBT News, eles foram lá e convidam quem para participar do evento? Ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre de Moraes, que inclusive fez um discurso lá, junto com o Lula. Isso pegou muito mal para o SBT News, né? SBT se manifesta depois de evento com Lula e Moraes. Pegou muito mal, já foi um sinal claro de que o SBT News está vindo aí para ser mais um passador de pano para Alexandre de Moraes. Voltando ao que eu quero mostrar. Ontem, um jornalista estava fazendo uma matéria sobre o caso do Banco Master. Ele é cortado ao vivo, no momento em que ele menciona o contrato da esposa do Moraes. Isso aqui é tão embaraçoso, mas vamos lá. O precedente do ministro Alexandre de Moraes é a criação do inquérito das fake news, que foi aberto em 2019, sob o pretexto de apurar ameaças a integrantes do Supremo Tribunal Federal. Eu gostei do jornalista que falou sobre o pretexto. Ou seja, era um pretexto, né? Então, como vocês sabem, Receita Federal e COAF, agora dois órgãos públicos, estão dentro do inquérito da fake news. Parece piada, mas é verdade. Sob o pretexto de apurar ameaças a integrantes do Supremo Tribunal Federal e ao próprio funcionamento da Corte. Então, o ministro Alexandre de Moraes decidiu, dentro desse inquérito que já está aberto desde 2019, por determinação do então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que designou Alexandre de Moraes como relator, agora Moraes optou por incluir a COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e também a Receita Federal dentro dessa investigação. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que está atualmente como presidente interino do STF no recesso, acontece após a publicação de reportagens sobre o contrato que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Bassi de Moraes, o escritório dela, tinha... Opa! Caiu o áudio aqui com o nosso... Vocês entenderam isso aqui? Na hora que ele está falando do contrato da esposa, na hora que ele começa a explicar o porquê que o Moraes incluiu a Receita Federal e o COAF dentro do inquérito das fake news, que existe há 6 anos, 7 anos já, ele é cortado do ar. Acontece após a publicação de reportagens sobre o contrato que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Bassi de Moraes, o escritório dela, tinha... Opa, não pode falar isso, meu irmão, meu colega. Opa, não fala desse contrato não, senão a gente vai ter inquérito para cima do SBT News, pode ter busca e apreensão na casa de jornalistas. Você tá doido? A gente foi criado para passar pano e não para falar a verdade. Cara, que vergonha. Que situação embaraçosa. Esse é o fundo do poço. Coitada. SBT acabou de ser criado, SBT News, e já virou isso. E o jornalista estava até falando, estava indo bem, né? Sob o pretexto, no inquérito que já existe há 6 anos. Como que a gente chegou nesse buraco? A imprensa brasileira é hoje cúmplice de toda a situação que está acontecendo no nosso país.